Mauro, o Verminosos por Futebol, né, soltou um levantamento muito bacana. Cara, deve ter dado um trabalho absurdo, né? Então, por isso que é bacana, o DRT lá, o Mauro também deu, né? Sobre o que eles fizeram? Eles reuniram, tá aí, ó, a produção botou aí, eles reuniram dados atualizados da Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do torneio Robertão, que era antes, muitos anos antes de surgir o Brasileirão, entre 67 e 2023. O público pagante 46 mil jogos. Eles analisaram 46 mil. Rapaz, o trabalho que isso deve ter dado. E trouxe aí, né, Mauro, de bandeja para a gente analisar. E você, eu vi que você comentou, né? Mostra, né, que não dá para explicar muito o fenômeno que é a torcida do Flamengo, porque você até cita o Robertão, por exemplo, vários desses campeonatos. O Flamengo fez campanhas ruins e foi muito antes do surgimento da TV, né, Mauro? Fala um pouquinho desse levantamento aí. O levantamento é espetacular, né? E ele inclui o Robertão, que é o embrião do Campeonato Brasileiro, disputado no final dos anos 60 até 1970, né? E o Flamengo fez campanhas muito ruins, tirando o primeiro ano, que foi sexto, campanhas muito ruins. 68 foi 16º, eram Tá 17 aqui, ó, times. eu tô aqui que eu tô posto. 67, 11º, 68, 15º e 69, 16º. Foi o penúltimo colocado. Pois é, então, eram campanhas pífias do Flamengo, e o Flamengo já tinha, naquela época, a maior média de público do campeonato, da competição. Isso nos anos 60. Aí o cara, aí o desinformado, o bobão, fala assim: o bobão diz assim: ah, Mamãe Globo, a Globo surgiu em 65, ela não mostrava futebol e pagava os clubes, não tinha isso, amigo. Anos 60. O Flamengo numa draga danada, foi campeão em 63, foi campeão em 65, depois só foi ganhar o Campeonato Carioca em 72. Ficou 7 anos sem ganhar campeonato nenhum. Teve o Torneio do Povo e tal, mas campeonato não ganhou, né? O brasileiro ainda não existia. Na época tinha o Robertão, tinha a Taça Brasil. O Flamengo era um coadjuvante nesse momento aí. Até no futebol carioca, né? Que foi dominado pelo Botafogo no final dos anos 60 ali, com aquele time bicampeão e tudo mais. Então você vê que já era o time que mais levava a gente para os estádios naqueles tempos, mesmo com um time ruim, mesmo numa fase muito difícil. Então não existe explicação. Entendeu? O cara vai ficar buscando. Mas foi a Rádio Nacional. Sim, mas a Rádio Nacional transmite o quê? Flamengo contra Flamengo? Não. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu, Olaria, Madureira, Bom Sucesso, Campo Grande, São Cristóvão. Por que o Flamengo foi que ganhou? Porque é na Rádio Nacional. Foi a TV Globo. Tá, mas a TV Globo mostrava o Flamengo com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Inter, com o Vasco, com o Botafogo. Por que com o Flamengo? A Globo transmitia o clássico de domingo, basicamente, na parabólica. Pois é, então assim, qual a lógica? Como se eu mostrasse só o Flamengo? Não, pelo contrário. Então, não tem explicação, cara. Isso aí não tem explicação. E hoje, inclusive, faz 60 anos do jogo de maior público da história do futebol entre clubes, que é o Flamengo e o Fluminense, de 63, 0-0, Flamengo campeão. 177 mil pagantes, 194 mil presentes do Maracanã. Hoje, dia 15 de dezembro, faz 60 anos. Aliás, hoje é dia 15 ou 14? Hoje é 14. 14. Amanhã faz, então. Hoje é 14. Amanhã faz 60 anos desse jogo. Meu pai estava nesse jogo. Eu sempre digo o seguinte: se tivesse amanhã, inventasse uma máquina do tempo, cara, ó, tem a máquina do tempo aqui, Mauro. Escolhe um jogo para você estar no estádio, um jogo do passado. Eu nem pensaria duas vezes. Eu queria aparecer na arquibancada do Maracanã, do lado do meu pai, vendo o Flamengo ser campeão no 0-0 com o Fluminense, e ver em loco a cabeçada do Escurinho e a defesa do Marcial, que segurou o título do Flamengo. 200 mil pessoas, gente, no Maracanã. Isso foi em 63, a Globo nasceu em 65. Pega os maiores públicos do Maracanã na década de 50 e até 65, antes da Globo. O Flamengo tem praticamente todos, ou Seleção Brasileira, que tinha o que lá dentro do Maracanã? Torcida do Flamengo. Também, né? Entre outras. Então, isso aí não tem explicação, cara. Você pega as imagens de quando o Flamengo foi campeão em 2019, tem imagens espetaculares de Rondônia, Acre, Piauí, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Mato Grosso, tudo quanto é canto, multidões que se reuniram para ver aquele jogo com o River Plate, as pessoas vibrando, se jogando no chão, quase morrendo. Cara, como é que se explica isso? Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Infelizmente, para o Flamengo, a incompetência que caracteriza os dirigentes ao longo dos anos não sabe explorar isso. Desde aquela época, né, Mauro? Desde aquela época. Uma Taça Brasil. Taça Brasil. E na época era só bilheteria, né? Isso. A principal renda era bilheteria. O Flamengo tinha mais que os outros. Lógico que Santos, Botafogo, todo mundo ganhava dinheiro com excursão.
mas o grosso era bilheteria de jogo. Sim. E o Flamengo tinha e não conseguiu formar um time para ganhar uma taçazinha Brasil. Quer dizer, a incompetência vem de longe, né? Lembrando, André, naquela época não tinha direitos de transmissão. Quando a TV mostrava o jogo, mostrava, não pagava nada. É o Márcio Braga que começa com isso em 76, que compra uma briga e entra com uma liminar e proíbe um jogo Flamengo e Confiança. Proíbe. Ninguém vai filmar esse jogo, ninguém entra com câmera. Não entrava. As equipes de TV chegavam para fazer o registro e eram barradas, porque tinha uma liminar. Não, o jogo é meu, eu não vou deixar você filmar. Você vai mostrar, não ganho nada. Você tem patrocinadores na transmissão, no programa que mostra o jogo lá, e eu não ganho nada. Aí teve um Fla-Flu, até, se não me engano, foi o aniversário do Flamengo, 15 de novembro, Fla-Flu na chuva. Eu lembro bem desse jogo que eu não pude ir ao jogo, eu fiquei ouvindo no rádio, e as imagens não existem desse jogo, não entrou câmera do Maracanã. Outros clubes, é só procurar os jornais da época, outros clubes ficaram revoltados, que absurdo o Flamengo, porque lá fora já havia um movimento de reivindicação para que os clubes fossem remunerados pelos direitos de televisão. E o Márcio Braga que foi que comprou essa briga, o Flamengo foi pioneiro nisso aí. Hoje é uma receita fundamental de todos. Então não tinha direito de televisão, muito longe disso, anos 60. Não tinha propaganda na camisa, que só viria no início dos anos 80, 82, 83, né? 83. Não tinha sócio-torcedor, que é um negócio recente, que é outra receita importante. Então era venda de jogador, que não era por valores tão estratosféricos como hoje. E como disse o André, bilheteria. Bilheteria era fundamental. Eu me lembro muito bem assim, Flamengo e Vasco, Maracanã lotado, Flamengo venceu, ficava com a maior parte da renda, né? 60-40, né? Flamengo vai embolsar não sei quantos milhões de cruzeiros. Olha, esse dinheiro paga os salários dos jogadores do mês inteiro. O repórter falava um negócio assim no rádio, né? Paga boa parte da folha de pagamento. Então, era um dinheiro fundamental. E o Flamengo, como tinha muita gente, o raciocínio do André é perfeito. Arrecadava, mas nem assim conseguia montar um time para ganhar uma tacinha de prata. Que depois virou o Campeonato Brasileiro na caretada. Que é um negócio ridículo, por sinal. O cara jogou 3, 4 jogos, virou o Campeonato Brasileiro. Então, é um fenômeno que não se explica. Então, quem não é Flamengo e fica com raivinha e tudo, vai explicar. Cara, vai bater cabeça, vai bater tambor, vai virar cambalhota, vai buscar teses malucas, mas não vai encontrar. E eu sempre gosto de lembrar isso. Foi a Rádio Nacional. Ela não fazia transmissão de treino coletivo Flamengo titulares e reservas. Ela transmitia os jogos. O Flamengo jogava contra outros times. Por que não se explica? Tem gente que fala que foi o Leônidas que começou com isso, que era um jogador dos anos 30, que era o ídolo nacional, mas não jogou só no Flamengo. Né? Então, quer dizer, eu não consigo explicar. Eu acho que não tem explicação. É um fenômeno de popularidade muito mal explorado até hoje pelos dirigentes do clube que não conseguem utilizar essa força absurda que o Flamengo tem. É um negócio colossal, é um negócio absurdo. E esses números aí do Verminoso, aliás, parabéns pelo trabalho, rapaziada, espetacular. Eles só escancaram isso. Como é que pode, nos anos 60, o Flamengo com um time medíocre, medíocre não, ruim mesmo. Medíocre é mediano. Ruim, time ruim. E essa fase, eu lembro bem que eu comecei a acompanhar futebol mais nesse período, final dos anos 60 para os 70, eu era criança. E comecei o Maracanã com meu pai dos anos 70, no começo dos anos 70. O time era ruim, cara. Eu custei a ver o primeiro jogo, o Flamengo venceu. Meu pai até brincava comigo, falava, tu é pé frio, pô, a gente não ganha uma. Eu falava, pô, mas o time é ruim, né? A gente perde tudo, pô. Então, só perdia, cara. Ó, vi derrota pro Vasco, pro Atlético Mineiro, pro Corinthians, pro Coritiba. Vi várias derrotas. A primeira vitória foi 2-1 no Botafogo. Mas você tinha ainda vários jogos. O Flamengo não ganhava. Era muito ruim. Tinteiro, Buião, Vicentinho, Onça, Maniceira, o Birajara Alcântara no gol. Porra, eu vi essa turma toda, Arilson na ponta esquerda. Porra, era uma desgraça. Era uma desgraça. E ainda assim tinha essa gente toda no estádio. Então, lamento, amigos, mas o Flamengo é um negócio meio diferente. Vou deixar o André falar também. O Verminoso, ele bota o ranking dos 40, das médias dos 40 primeiros. Mas eu vou ler o top 10 só aqui, André. O Flamengo com média de torneios nacionais de 67 até 2023. Flamengo em primeiro com 30.425. Segundo Corinthians, 26.585. Terceiro Atlético Mineiro. Quarto Palmeiras. Quinto Cruzeiro. Sexto Bahia. Ó o Bahia aí, ó. Bahia, né? É o único do Nordeste no top 10. São Paulo em sétimo, Grêmio em oitavo, Inter em nono, né? Grêmio e Inter aí, quase um empate técnico, e o Vasco em décimo, André. Assim, tudo que o Mauro já falou já meio que encerra esse assunto, né? Não tem muito o que falar, cara. É um fenômeno mesmo. Eu ouço história do meu avô, ouvi história do meu pai ia a jogo
do Flamengo. Não era Flamengo, né, oficialmente, mas levava os sobrinhos dele, meus primos, que eram Flamengo, que foram uma das influências para eu virar Flamengo, né? O principal foi o Zico. Mas assim, eu nasci em 73, então o Zico vira titular do Flamengo em 74. Então eu sou da era Zico. Então nem tenho como falar dessas histórias antes. Mas o canal 100 mostra uma porção de imagem de jogo de antigamente, dos anos 60 e tal. Maracanã lotado, do lado da torcida do Flamengo, um negócio, né, um formigueiro. Então, porra, vai querer discutir isso? Não adianta, meu amigo, não adianta. Não foi nada fabricado, não foi nada produzido. Pode ter tido em algum momento algum beneficiamento, mas todo mundo teve. Todo mundo no Brasil tem esqueleto no armário. Todo mundo se meteu em alguma encrenca em algum momento para ser beneficiado. Todo mundo. Por que o Flamengo tem mais torcida? Muito mais torcida. Não dá para entender. É carisma, é mística, é alguma coisa que faz as pessoas se apaixonarem. Agora, da minha época, o senhor Arthur Antunes Coimbra é o principal responsável, né? As conquistas do Flamengo e tal. A galera que é Flamengo da minha geração é o Zico. É o Zico, é o Flamengo do Zico. Era ver ganhar, era ver a festa no Maracanã. E não tem muito o que discutir. É isso, e a coisa foi... E a torcida continuou crescendo, mesmo em fases péssimas, como foi nos anos 60, aconteceu em outros anos. E hoje, com o período vitorioso, vai renovando, a tendência é aumentar essa distância, e o desespero só aumenta, né? Agora aí tem... Eu até olhei aqui no chat, né? Aí não, a Globo ajudou o Flamengo. Como? De como? Mostrou o jogo do Flamengo. O time era porcaria, então não ajuda, atrapalha. O time era ruim. Então, como é que ajuda? Mostra a derrota. Ponto. Sabe, assim, é muito engraçado. Assim, cara, as pessoas têm que se... A verdade é a seguinte, as pessoas têm que se conformar. Se você não é rubro-negro, você não se conforma com o fato, faça terapia. Procure tratamento. Isso tem cura, amigo. Não adianta. É a realidade, cara. Não tem explicação. Como aqui em São Paulo, nunca houve explicação para o Corinthians continuar com uma torcida com 23 anos sem título. E continuou. E quando foi campeão em 77, e eu acompanhei bem isso na época, porque o Brasil inteiro parava para... Foi uma das primeiras vezes que eu me lembro assim, de todo mundo se atentar para um fato esportivo acontecendo local, né? Mas todo mundo estava interessado. Assim, na escola, todo mundo falava. Corinthians e Ponte Preta, os 3 jogos de 77. Todo mundo falava. E tinha jogo importante no Rio, em Minas, em outros lugares acontecendo também, as finais estaduais. Mas todo mundo falava daquilo, todo mundo viu o jogo. A Globo mostrou para o Brasil. Eu vi na Globo o Corinthians contra a Ponte Preta os 3 jogos. 1-0 gol do Palinha, a virada com golaço de falta do Dicá no recorde de público do Morumbi, 150 mil pessoas quase, né, perto disso. Entupido o Morumbi, o Corinthians perde por 2-1. Todo mundo se preparou para aquela grande festa da conquista e a Ponte ganhou. E o outro jogo do Rui Reis expulso, com o gol do Basílio, que o Corinthians é campeão. Os 3 jogos passaram na televisão. Então, muita gente tinha que virar corintiano, porque aquilo foi espetacular, foi emocionante. O time não ganhava 23 anos, nada. E aí ganhou o campeonato. A Globo mostrou. E o Corinthians tem uma grande torcida, mas nem por isso passou a ser a maior do Brasil. Então, assim, são teses muito frágeis de estapafúrdias. O cara só tem que se conformar. Entendeu? E agradecer a incompetência de quem nunca soube usar essa força colossal que o Flamengo tem, essa força popular. Eu falo sempre, como rubro-negro, nada me orgulha mais do que o tamanho da torcida do Flamengo. Nem os títulos, nem os ídolos, nada. Eu acho isso uma coisa assim que não... É espetacular. Quando eu vejo uma camisa do Flamengo, eu vejo todo dia aqui em São Paulo. Eu moro aqui há 30 anos, cara. Eu saio na rua todo dia, daqui a pouco eu vou na rua. Eu saio, ando na rua, eu vejo... Não tem como não ver a camisa do Flamengo. Pode perder, pode... Todo dia você vê uma pessoa aqui onde você tem 3 grandes clubes da capital, mais o Santos, que tem muita torcida também aqui. Você vai em qualquer lugar do Brasil, você vai ver a camisa do Flamengo. Você vai na rodoviária aqui em São Paulo, que parte ônibus para tudo quanto é canto, você vê no mínimo umas 4 ou 5, no mínimo. É impressionante. É um negócio que não tem explicação, cara. E eu me orgulho muito disso como rubro-negro, não como jornalista, como rubro-negro mesmo. Porque eu acho que a coisa mais bonita que tem no clube é isso. É ter gente do país inteiro que ama o clube. E que, infelizmente, isso é muito mal aproveitado. Então, aqueles que não têm, lamento. Paciência. Você vai se agarrar em outras coisas, né? Em outras virtudes que o seu clube certamente tem. Mas não adianta tentar desfazer, porque pode sim agradecer. Desde os anos 60, aqueles cartolas de lá de trás, que o André bem observou, que não sabiam aproveitar a potência do clube naqueles tempos, até os de hoje.
O que aconteceu esse ano agora é uma demonstração também. Todos têm que agradecer ao Landim, ao Braz, aos seus amigos.